Bom, sobre isso daí me vem à cabeça que hoje em dia, principalmente os grandes centros urbanos no Brasil, já estão tirando bastante autonomia e independência dos jovens, Sim, que dirá exato. dos que estão já numa fase mais sênior da sua própria vida. Então, quando a gente está falando de transporte, mobilidade, de segurança pública, de Sim, toda uma questão de você andar numa calçada e tem um maior risco de uma queda, sim. enfim, todo cuidado que se deve ter em relação a isso, esse bem-estar público, ele começa no básico e, infelizmente, ele vem tirando cada vez mais as possibilidades, não só em função da classe, mas principalmente em função geográfica e do cuidado que Sim, um determinado centro tem com a sua sim. população. Ele acaba tirando não só dos idosos, mas também do jovem essa questão Esse de ponto é muito autonomia importante. e independência, né? Poder circular livremente e viver uma cidade em sua plenitude. E aí a Exato. gente acaba voltando para o tema que você mencionou, que são os centros de convivência, né? Então, quer dizer, a exigência de cada vez mais ter esses centros de convivência para exatamente trazer novamente não só o acolhimento, mas um pertencimento. Você pode falar um pouquinho mais sobre a importância desses grupos de interesse estarem se reunindo para construírem exatamente e se ajudarem nessa ocupação e eu vejo isso também bastante como um antídoto para a inatividade que joga muito contra a saúde mental na fase de aposentadoria. Então, esse movimento, esses grupos que a gente escuta, Universidade de Terceira Idade, né, centros de convivência, às vezes nos bairros, né, as próprias unidades básicas de saúde têm seus grupos de idosos. Isso ficou Uhum, muito famoso a partir ali dos anos 70 e o precursor disso é o SESC no Brasil, né, que veio lá das ideias dos franceses, né, e a gente lembra de Simone de Beauvoir, que começou tudo lá na França, quando os aposentados franceses resolveram se organizar um pouco, então era mais para os aposentados. Com o tempo isso foi passando e pessoas com mais de 50, 60 anos foram se organizando, né? Lá uhum, foi uma organização dos próprios aposentados. Aqui no Brasil, né? Como a gente tem uma questão cultural, né, um pouco diferente, esses grupos chegaram pela mão dos profissionais de assistência social, de sim. educação, de saúde, e organizaram um pouco esses grupos. Então, são espaços de multiatividades, né, onde as pessoas se encontram para fazer atividades, né? Uhum, São oferecidas oficinas e passeios, viagens, né? Seria ou aqueles clubes, né, que a gente sim. tem enquanto classe média que se associa, né? No caso, esses geralmente são projetos ou de ONGs ou projetos públicos, né? Não são geralmente cobrados, né? Algumas universidades de terceira idade são, né? Porque aí já tem um viés um pouco mais intelectual, são mais oferecidas aulas mesmo, né? Quer dizer, disciplinas, né? Então tem um pouco diferente. Então esse é um movimento que acho que permanece hoje, né? E aí vou ter que falar de novo. Então, para a classe social que não teve tanto acesso à informação, é uma forma também de ser ajudado, né? Nessas escolhas. Aí, se você quiser, eu já entro um pouco nas representações que foi o Por resultado da favor. Uhum, pesquisa, né? Que seria a ideia de que a vida deles estava fria, quando eles encontram esse espaço acolhedor, né, a vida esquenta um pouquinho mais, né? A recomendação médica, muitos chegam não por a própria iniciativa, porque às vezes nem conhece, né? Aí o uhum, médico, vai lá, tal, você vai encontrar pessoas com os mesmos problemas, vai fazer atividades, não sei o que lá, né? Muitos deles depois descobrem essa busca do tempo perdido, porque a gente vai lembrar que, sim, não só a classe social, mas o tempo do trabalho formal, o tempo de constituir uma família, né? Para quem optou por isso, que hoje os jovens nem estão optando mais por isso, então tá vendo como vai mudar tudo. Isso rouba, né? Um tempo de lazer, um tempo de você fazer coisas que você se interessa, né? Então, era muito presente a resposta, né, nas entrevistas desse tempo perdido, né?
No fim, eles falavam que tem efeito muito terapêutico, porque eles entravam nesse grupo, às vezes, com uma depressão, né, ou com um processo de ansiedade, enfim, algum desconforto, né, clínico até, e para algumas pessoas funcionava terapeuticamente mesmo, eles Uhum, melhoravam, uhum. né? Um outro ponto muito importante, que aí tem a ver com a questão da solidão, né? Que também Esse é as o pior. pessoas, porque rompe um pouco, às vezes até com a família, né? Porque os filhos vão fazer a vida, não sei o que lá, perde o grupo do trabalho, né? Principalmente para essa geração que eu Uhum. fiz vista. Então, eles encontram uma nova família, né? Então, eles falam que a família da terceira idade são pessoas lembrando as coisas muito semelhantes, né? Quando a gente encontra aqueles amigos antigos, isso acontece com a gente, né? O carinho, o afeto, os profissionais de saúde, que era até uma crítica na minha época, acabam também um pouco maternando essas pessoas, Ok. né? Tudo bem, né? Acho que isso é uma etapa de um processo de reconstituir a autonomia, então fica uma coisa assim meio de maternagem mesmo, né? E tinha uma frase que eles falavam, que até dá o nome para a dissertação, que é a saída do fundo do poço. Uhum. Então, literalmente, eles estavam se sentindo lá embaixo e eles resgatam o sentido da vida, né? Assim, não que isso, como dizer, não que isso seja resolver todos os problemas do envelhecimento, mas realmente quando eles saem de casa, começam a participar novamente, começam a se identificar, começam a receber alguma coisa também do outro, né? Isso dá um sentido realmente de renascimento, de saída do fundo do poço, porque olha só, para muitas pessoas a velhice é o fundo do poço. Ainda é uma crença muito limitante É, isso é, daí, e até você é. estava falando sobre, é um ciclo, né? A gente fala muito de ciclos, e é só mais um ciclo da nossa vida. Não é o fundo do poço, ainda. O fundo do poço Sim, vem depois, é no final, mas como a mas gente esse tem não é. muitos mitos em relação à finitude, não Sim. se fala de morte, não se fala de uma série de coisas que é mais comum. Tudo bem que a morte acontece em qualquer ciclo de vida, Uhum. mas como a gente está mais velho, a gente sabe que, realmente, esse é um dos últimos ciclos. Então, ninguém conversa sobre isso. Né? E acho que quando você está em um grupo e pode botar esses seus medos, essas suas fantasias, né? Gente, todo mundo vai morrer, né? Se a gente chegou até aqui numa certa idade, é, vamos ter que ir embora. Então, falar sobre isso também, né? Nesses grupos, às vezes até, dependendo da característica do projeto, isso também alivia, né? Isso é importante, entendeu? Então, sim. Envelhecer tem perdas e ganhos, só que a gente só quer saber dos ganhos de envelhecer, né? A tal da sabedoria, Uhum. poder ter Uhum. esse tempo, poder, né, reorganizar sua vida de uma outra forma, mas a gente não fala das perdas. E tem que se falar, né, como alguma Sim, coisa sim. tão importante quanto, mas não é Uhum. para deprimir, não é isso, é porque as pessoas têm medo de falar sobre isso, tá? E Então, eu acho isso que aumenta, isso inclusive, a tudo. autonomia, né? Poder ter autonomia e independência, poder ter conhecimento máximo possível para tomar as melhores decisões para a sua vida, não? Exato, eu acho que o ponto é esse, né, Felipe? Eu acho que a gente não aprende na infância, na adolescência, porque a gente está preocupado com outras coisas, a Uhum. gente não aprende o ciclo de vida. É claro que eu, com 20 anos eu não vou ficar pensando como eu vou ficar velho, não, não é essa a questão. Mas tem algumas habilidades, né, durante o nosso ciclo de vida que, se a gente desenvolver, a gente vai conseguir talvez ter um envelhecimento um pouco mais adaptado, não no sentido de se convencer disso, mas realmente tem aquele jogo de cintura. Eu acho que no Uhum. fundo, Uhum. envelhecer tem um grande jogo de cintura, né? Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. E a gente não aprende isso ao Na, longo da vida. na tua opinião, e vendo toda a evolução da própria ciência que você estudou, porque eu considero isso uma ciência, a gerontologia, ela está mais velha ou ela se modernizou? Olha, se ela está mais velha ou se modernizou, eu acho que ela ainda se encontra no mesmo estágio do processo de envelhecimento.
Porque é complexo, de tempos em tempos, de cultura para cultura, de profissional para profissional. Eu me lembro, eu gosto muito de ter essas recordações. Eu ia muito aos congressos de geriatria e gerontologia, Uhum, uhum, e tinha um monte de pessoas com mais de 60 anos. Não estou falando que isso define, né? Mas um monte de cabelinho branco, passando pela maturidade, enfim, aí sempre apontava o outro é o velho. Então, eu falava, os nossos velhos, como se a pessoa não fosse velha, né? Na época eu tinha 40 e poucos anos, eu já achava isso estranho. Então, eu tomo muito cuidado com isso, né? Não é porque eu não tenho cabelo branco, mas eu tenho mais de 60 anos, né? E isso faz com que, não é que vou me colocar numa caixa, mas isso faz com que eu olhe a vida de uma outra forma, né? Isso não está certo, não está errado, né? E eu não vou querer ficar me atualizando o tempo todo, não no sentido de conhecimento, né? Mas meus 20 anos não vão voltar. Eles estão aqui, mas eles não vão voltar, né? Então, acho que é muito importante quando você sente em você mesmo essas mudanças, entende essas mudanças e tenta recursos, né? Você também não vai ficar só olhando que o outro está velho, você não, né? Porque isso não é saúde mental, uhum, uhum. entendeu? A gente não pode nem negar e nem também ficar com o chinelinho lá sentado, né? Eu acho que também essa imagem me vê bastante, porque falaram assim, ah, você tem duas opções, ou você é velho ou você é idoso, que até são essas representações sobre as palavras, né? Velho é uma coisa que ninguém quer ser até hoje, não adianta falar. Velho é uma coisa que ficou Com sentido culturalmente como uma pejorativo, coisa não? É. pejorativa, é a inatividade, a Negativo. doença. É. O velho, você não fala o idoso está no centro de instituição de longa permanência, no asilo. Você fala é o velho que está no asilo, né? Uhum, O uhum. idoso ficou mais bonitinho na placa ali de quando você vai estacionar o carro, né? É um vocábulo mais legal, né? O Uhum, idoso. uhum, O idoso tem que tomar vacina, mas isso você não sabe se o idoso está assim, capengando, se ele está, né? Enfim, como ele está. E a terceira idade, que hoje já nem é até muito usado, foi exatamente uma palavra para designar essa atividade, esse idoso que não parou, que quer sempre mais alguma coisa. Então, assim, eu acho que não é nem aqui, eu não gosto nem de esquerda nem de direita, eu gosto desse meio do caminho, né? Como é que uhum. eu vou assumir esse meu processo de envelhecimento como uma coisa que eu dou valor, que eu reconheço, que a minha vida toda, eu construí minha velhice a minha vida toda, né? Vou rever algumas coisas que, enfim, tudo, não é tudo que dá certo para todo mundo, né? E é isso, vou me manter, mas não necessariamente no mesmo ritmo que eu tinha nos outros ciclos de vida. Bom, essa é uma opção minha, né, Felipe? Uhum, Aí a gente uhum. pode até falar, né, como é que, porque eu acho que a energia nossa também, fisicamente, ela vai se modificando. Isso não quer Sim, dizer que a gente é doente. sim. Estou dizendo que a nossa energia, ela vai se modificando. Você pode tomar creatina, você pode tomar o que que você quiser, né? Mas é o movimento natural do corpo, Sim. né? Eu tenho que evitar a incapacidade, tenho que tentar evitar a incapacidade, enfim, e manter minha autonomia e independência, mas respeitar esse O ciclo de limite vida. do Eu ciclo, acho que né? falta um pouquinho isso, acho que um Uhum. respeito pelo seu corpo, pela sua vida, pela sua história de vida.